Para continuar falando de cultura, nós estamos recebendo agora, aqui no estúdio da CBN Foz do Iguaçu, a Isadora Silva Souza, ela que é acadêmica de Direito, funcionária da Copel, também apaixonada por leitura e fundadora de um clube do livro. Vou pedir aí para você contar um pouquinho sobre essa iniciativa. Bom dia, Isadora, bem-vinda. Eu estou acostumada a ler bastante, mas acaba sendo muita coisa técnica, a gente lê bastante leis, bastante coisas teóricas. Eu estava sentindo falta da leitura fazer parte da minha vida como essa coisa mais, como um lazer mesmo, como um prazer. E eu voltei a ler mais em 2025, e em abril eu tinha acabado de ler um livro que eu gostei bastante, que eu estava muito feliz por ter lido aquele livro, que eu queria tanto conversar com outras pessoas sobre, e eu percebi que eu não tinha esse espaço ainda, nenhuma pessoa do meu clube de amigos ou da faculdade estava lendo o mesmo livro, eles não iam entender aquela minha empolgação. Então eu decidi primeiro procurar um espaço que já existisse para isso, para conversar sobre as experiências que a leitura traz para nossas vidas, e aí, como eu não encontrei, eu tive que criá-lo eu mesma. E nós temos agora o Clube Jolie, que é uma sociedade literária para mulheres, vai fazer 1 ano em abril desse ano, e nós nos encontramos uma vez por mês, nós lemos um livro juntas e nós conversamos sobre como é que foi essa experiência, o que nós achamos, discordamos, que sentimentos despertou na gente, e é muito legal. Eu peço desculpas para você aqui, que no primeiro momento ali, quando você falou bom dia, eu esqueci de abrir o microfone, viu? Estou apanhando da mesa aqui. Mas assim, para registrar, ela deu bom dia para todos os ouvintes. E estamos conversando aqui sobre o Clube Jolie. É um clube só para mulheres, um espaço exclusivamente feminino? Isso, até o momento sim. Pela minha experiência, assim, e também pelos primeiros encontros do livro, nós percebemos que a literatura acaba sendo o ponto de partida para muitas conversas delicadas sobre como aquela leitura se encaixa com experiências que nós já vivemos, relação com o trabalho, com o corpo, com outras pessoas, e acaba sendo muito íntimo também. Então, para que o ambiente continue sendo o mais autêntico possível, mais confortável para as conversas que a gente quer ter, até o momento ele é exclusivo para mulheres. E eu comentava com você fora do ar aqui, né, que eu também tenho o hábito de ler, né, aproveitar aí o tempo, por exemplo, dentro do ônibus, uma sala de espera, para ir ganhando, né, leitura mesmo, ir aproveitando isso aí. E para mim, o ato de leitura é sempre bastante solitário. Você comentou que estava lendo um livro e não tinha com quem comentar. Essa leitura coletiva, esse ato, né, de ler aí várias pessoas lendo a mesma obra, é um incentivo também, muitas vezes, até para aumentar a frequência de leitura? Sim, exatamente. Muitas pessoas que entraram no Clube do Livro não tinham o hábito de ler com tanta frequência, mas entraram justamente porque você tem um encontro marcado para o final do mês, no qual você vai falar sobre aquela leitura, coloca um pouco de pressão e também acaba sendo muito mais divertido. A gente tem perspectivas diferentes sobre aquela mesma leitura. Eu já fui para um encontro achando que eu não tinha gostado desse livro, mas eu cheguei lá e eu conversei com as minhas amigas e eu passei a gostar do livro, porque eu perdi algo que elas conseguiram perceber durante essa experiência. Isso que eu ia comentar, que às vezes assim, a história é a mesma, né? Mas Sim. As leituras são as mais diversas, né? Exatamente. Isso acaba também sendo outro motivo pelo qual o clube continua sendo exclusivo para mulheres no momento, porque nós costumamos ler muitas mulheres, não excluímos os autores homens, mas a leitura, a subjetividade feminina se conecta bastante com a gente a partir dessa leitura e que a gente consegue absorver de um jeito diferente também. Eu até coloco para você aqui que das experiências de clube de livro que eu já ouvi falar, eu nunca participei de nenhuma, mas a participação quase sempre é feminina, né? Há um interesse maior das mulheres aí nesse compartilhamento? Eu acredito que sim, as mulheres costumam ler mais, também por lazer, mas eu vejo mais colegas na faculdade com livros do que colegas masculinos. Agora o motivo eu não sei. Eu, como homem, também não sei dizer não, viu? Agora, como é que são os encontros? Eles são presenciais, são online? Como são que vocês todos fazem? presenciais. Isso é bem importante para que a gente possa ter realmente uma roda de conversa mais divertida, mais presencial, mais assim... Mais interatividade, né? Exatamente, mais interatividade. A gente sempre se abraça, o clube acaba virando uma extensão das minhas amizades, né?
Nós nos encontramos sempre em alguma cafeteria, algum restaurante aqui em Foz do Iguaçu, também para que esse momento seja bem gostoso, para que a gente veja mesmo a leitura como esse ato prazeroso. E nós costumamos nos encontrar em fins de semana também, então é sempre marcado pelo nosso grupo no WhatsApp. A gente escolhe um lugar juntas, nós vamos para lá, nós tomamos um café, comemos algo gostoso e falamos sobre como é que foi essa experiência. E como é que a maioria de vocês leem? Vocês leem hoje no digital, no físico, é misto? Nós temos muitas pessoas com Kindles, com esses aparelhos, né, para leitura, mas eu sou uma advogada do livro físico, eu preciso estar rabiscando o meu livro, preciso estar com ele na mão, sentir o cheiro. Então tem 50% desse... E a Cris Luzi, né, que é a nossa co-apresentadora aqui na CBN, hoje ela não pode estar presente, né, no programa, mas ela sempre enfatiza essa questão do cheiro do livro. Para ela, livro é papel. Para mim, já é meio termo. Eu prefiro ler no papel, mas pela praticidade do digital, acabo levando ele para todo quanto é canto. Muitas vezes a gente faz isso, né? Começa lendo no papel, passa pro digital e vai indo, né? Exatamente. Tem alguns livros que são grandes demais para você estar carregando eles por aí também, né? Então, o aparelho acaba sendo mais versátil para você levar no ônibus também, junto com a sua marmita, com o seu notebook. É um jeito de ser mais prático também no dia a dia. E quantas pessoas participam, em média, hoje do clube de leitura específico de vocês, né? O Clube Jolie? Bom, nós temos a nossa comunidade no WhatsApp, que tem cerca de 60 participantes, a gente está sempre conversando. É bastante. E nos nossos encontros presenciais vão entre 15 e 20 pessoas sempre. Varia também, né? Porque às vezes conflitos de agenda, então cada encontro acaba sendo único. Mas é bastante também, viu? Eu só digo para vocês, porque às vezes para juntar 15, 20 pessoas é complicado, né? Difícil. E no início era só eu. Eu tinha essa ideia do que eu queria, mas ninguém nos meus ciclos sociais estava tão interessado nisso quanto eu, então eu criei cartazes com o QR Code do nosso grupo no WhatsApp e colei em pontos de ônibus, cafeterias, livrarias, banheiros. E foi assim que as pessoas foram entrando. Então, no início era eu e os meus cartazes, e hoje somos quase 70 pessoas. Olha, parabéns pelo ativismo aí com relação a isso, né? E até assim, para quem não viveu ainda a experiência de clube de leitura e clube de livro, como é que vocês fazem a definição, né, de quais obras vocês vão ler ali? Você já citou um critério aqui que na maioria das vezes vocês acabam escolhendo autoras mulheres, né? Sim, mas isso não é uma regra. No ano passado, nós fazíamos uma enquete por mês, assim, as pessoas davam sugestões, todas elas entravam nas enquetes e elas eram votadas pelo nosso grupo do WhatsApp mesmo. Para esse ano, eu colhi todas as sugestões e eu fiz uma curadoria e já defini os livros, um livro por mês, já está tudo decidido, o nosso cronograma para o ano, porque assim, como eu também trabalho, faço faculdade, eu poupo o tempo de fazer a enquete, de estar apurando os resultados. E até assim, se surgir alguma novidade, sim, de repente também, muda, né? Vai que surge uma sensação literária. Claro, o novo Prêmio Nobel da Literatura nós vamos ter que ler, vamos ter que ajustar nosso cronograma. E quais são os gêneros que vocês escolhem geralmente de obras? Bom, nós escolhemos romances, não romances, assim, os livros em prosa, né? Muita literatura brasileira está na nossa agenda. Mistérios, semibiografias, esse tipo de leitura que costuma levantar alguns questionamentos, assim, de abrir espaço para debates mais profundos. Nesse momento, né, janeiro virando aí para fevereiro. Sim. O que vocês começaram lendo no ano e o que vem agora para fevereiro? Bom, como nós em janeiro tinha muita gente viajando, nós lemos um conto que foi A Cartomante do Machado de Assis. E nós nos encontramos no El Gabo Bar para debater, foi muito legal. E nós já estamos lendo o livro de fevereiro, que é Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Que bacana, Machado de Assis e Clarice Lispector. Isso aí, grandes nomes. E assim, é importante ler esses nomes já para desmistificar um pouco, porque, por exemplo, eu vou citar aqui a minha experiência. Machado de Assis era leitura na época da escola. Então, assim, imagina um moleque ali de 11, 12, 13 anos lendo Machado de Assis com pouco vocabulário e não entendendo muito aqueles conteúdos. Então, assim, acaba criando uma barreira. A gente bota na cabeça que Machado de Assis é chato. Sim, com Mas certeza. Quando chega na vida adulta, muda completamente, né? Sim, isso foi uma experiência que muitos de nós passamos e foi bem engraçado perceber que se repetiu tantas vezes em tantas vidas. Nós, na época da escola, não necessariamente nós éramos aquelas ávidas leitoras, assim, e para
na minha época, ler Dom Casmurro com 13, 14 anos, e até Clarice Lispector. Eu li A Hora da Estrela para um trabalho da escola, e eu não entendi, eu não absorvi da forma que eu deveria. E lendo hoje, com os meus 20 e poucos anos, foi o momento certo. A gente voltou atrás, voltamos com o José de Alencar, voltamos com aqueles nomes que eram o cronograma literário da nossa grade da época. Bem bacana. Tem leituras que encontram você no momento certo. E eu não vou perguntar a sua idade, né? Não vou fazer essa indelicadeza, mas qual que é o perfil etário das pessoas que participam, né, do Clube Jolie, a sociedade literária que vocês criaram? É muito diverso, porque como eu espalhei por todos esses lugares, as pessoas batiam o olho e entravam no grupo. E aí eu consegui chegar em ambientes acadêmicos, assim, temos algumas professoras da Unila, tem mulheres com os seus 40, tem meninas que acabaram de completar 18 anos também, e de muitas áreas diferentes. Então, eu sou do direito, tem pessoas das ciências políticas, tem biólogas, tem meninas que estão fazendo vestibular agora. Então, acaba tendo uma conversa bem diversa, bem completa. Bacana essa experiência. Sim. E assim, vocês se reúnem uma vez por mês, como você citou, né? A lista de livros você divulga antecipadamente ou vai divulgando mês a mês? Eu vou divulgando a cada mês, até porque pode ser que aconteça o que você falou, da gente ter algo que não podemos deixar de ler, e esse livro acaba furando a fila. E também, assim, como que faz hoje para achar vocês e começar a participar dessas reuniões, dessa troca de informações, primeiro no WhatsApp? Bom, é bem fácil. Nós temos um perfil do Instagram, que se chama clube.jolie. E aí a pessoa entrando em contato pelo nossa DM ou comentando em uma coisa, gostaria de participar, eu vou entrar em contato com essa pessoa e mandar o link do nosso WhatsApp. E aí é só entrar, se apresentar para o grupo, falar o que gosta de ler, se está lendo algo no momento e participar do próximo encontro. É importante ressaltar que não é uma regra você ter lido o livro para participar do encontro. Você vai receber spoilers, que é inevitável, porque a gente vai falar como é que foi, mas você pode ir, às vezes, só para fazer amizade, para tomar um café e para conhecer o grupo. Então, assim, no Instagram, qual que é o arroba? Clube.jolie, Jolie. Então, Jolie, né? Escreve Jolie, mas fala Clube Jolie, né? O nome foi escolhido como? Só por curiosidade. Bom, Jolie é o francês para bonita e também parece muito com a pronúncia do Jolie, que é eu leio em francês. Então, um pequeno trocadilho, porque automaticamente todo mundo que participa é muito bonita e ler livros. Olha só, hein? Já, né, um ganho cultural só na explicação Automático. do nome, já veio aí um ganho cultural. Quantos livros vocês já leram aproximadamente ali nesse processo coletivo? Sim, no ano passado, como nós começamos em abril, nós lemos cerca de 10 livros, porque teve um mês que teve um empate, não foi possível decidir entre Ensaio sobre a Cegueira e Noites Brancas, então nós lemos os dois em um mês. E para esse ano nós estamos prevendo 12 livros. E Ensaio sobre a Cegueira e Noites Brancas, né? Isso. Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago e Noites Brancas de Fyodor Dostoiévski. Qual que ganhou aí nessa... Quem leu? Foi assim, difícil, houve foi um muito empate difícil. Ali? Eu estava com os 2 livros prontos na minha mesa de cabeceira e na enquete estava 50%. 50%. Isso já era um segundo turno, porque tinha outros nomes e esses foram os 2 mais votados. Nós fizemos o segundo para ver se tinha um desempate. Não teve como decidir, lemos os 2. E são livros fantásticos, né? São maravilhosos. Dostoiévski eu sempre recomendo, porque assim, é um escritor do século XIX, né? Exato, da Rússia. Você pensa assim, nossa, mas tanto tempo atrás, mas assim, a forma como ele escreve, né? Parece tão atual. E Saramago nem o que falar, né? Um dos grandes nomes da língua portuguesa. Às vezes a gente trava lendo Saramago por causa da forma como ele produz ali os parágrafos e tudo. Por conta do português de Portugal, né? Que tem algumas palavras muito diferentes. Mas eu acho muito bacana esse aspecto da literatura de te transportar para outro lugar, para outra realidade. Então, para todos os ouvintes, homens, mulheres, qualquer outra coisa, se vocês estiverem com vontade de viajar, mas não com tanto dinheiro assim, você pode talvez ir para a Rússia do século XIX, ir para Portugal com Saramago. E para quem assistiu o filme Ensaio sobre a Cegueira, né, que foi um filme, inclusive, com cenas rodadas no Brasil, aqui em São Paulo, eu recomendo que leia o livro, porque são experiências distintas. Eu recomendo sempre que leia o livro, né? Antes de assistir o filme. Nós lemos Frankenstein, no mês de outubro nós também fazemos encontros temáticos, então como era o mês do Halloween, do Dia das Bruxas, nós lemos esse clássico do terror. E foi bem um pouquinho antes de sair a adaptação da Netflix do livro, né? E foi um fato, assim,
não tem discussão sobre como o livro é tão melhor, como é uma experiência tão mais carnal, assim, de você ler, enquanto adaptação sempre perde. Eu nunca vi um filme que fosse mais legal do que o livro. Essa é uma discussão que, assim, os amantes do cinema vão dizer uma coisa, os amantes da literatura outra, né? Agora, quem gosta dos dois... Eu gosto dos dois, mas eu acho que cada arte tem a sua própria particularidade, né? E a sua forma diferente de tocar as pessoas. Vamos lá, vamos ficar no meio termo. Conversei aqui na CBN Foz neste sábado com a Isadora Silva Souza, ela que é acadêmica de Direito, né? Isso. É funcionária da Copel também? Também. Assim, trabalha, estuda, lê livros, encontra tempo para ler, né? Eu comentei com você, eu costumo ler em ônibus, esses horários. Você faz como? Só por curiosidade. Bom, às vezes eu leio no meu horário de almoço, às vezes tem uma aula que eu sei que eu já estou adiantada no conteúdo, eu pego esse tempinho para ler também, no meu fim de semana. O professor não sabe, né? Não, o professor não pode estar vendo isso agora. aqui. Bom, mas é o meu lazer, então da mesma forma que a gente encontra tempo para ver TikTok, ver Reels no Instagram, a gente pode encontrar um tempinho para ler um livro. Essa dica é fundamental. A Isadora, que é fundadora do Clube Jolie, Sociedade Literária para Mulheres. Muito obrigado pela participação aqui na CBN Foz. Muito obrigada pelo convite.